Boa tarde. Vamos para o nosso segundo encontro em vídeo com construções geométricas, parte 2. É um encontro que foi... A gente está dando uma ajeitadinha nele, porque o encontro original houve muitas falhas de vídeo e tem partes que ficaram muito ruins. Então a gente está aqui otimizando o nosso encontro sobre construções geométricas. A gente está estudando a apostila do PIC, o volume 8, do professor Eduardo Wagner, uma introdução de construções geométricas. E a gente vai fechar com esse segundo vídeo o capítulo 1, é um capítulo bem introdutório, certo? Então vai ver umas construções básicas importantíssimas, certo? E terminando com um probleminha. Quando for proposto algo, você dá pausa no vídeo e tenta fazer. Então, se não conseguir fazer, vê o resto do vídeo. Se conseguir fazer, vê o resto do vídeo para ver o que foi feito. Certo? Estamos usando o GeoGebra durante as soluções. Certo? Eu vou apresentar tudo que a gente vai falar hoje e aí passo para o GeoGebra para a gente trabalhar nele. Certo? Depois eu disponibilizo o PDF dessas apresentações. Certo? Bom, a gente vai começar construindo um triângulo. Então, eu dou 3 segmentos de medidas A, B e C. Eu até devia ter botado A, B e C aqui, eu posso corrigir depois. Construa um triângulo que tem lados com essas medidas. Você dá 3 medidas quaisquer e quer construir um triângulo com esses lados. Será que é sempre possível? Quando é possível? E como construir? Transporte de um ângulo. Transportar um ângulo de uma posição para outra, mantendo a abertura, mantendo a mesma medida da abertura. Então, eu quero pegar esse ângulo aqui, BAC, e colocar um ângulo com essa mesma abertura a partir do D aqui. Então, como é que eu faria isso? Certo? O terceiro problema é dividir um segmento na quantidade de partes que eu quiser, partes iguais. Então, eu dou um segmento AB e eu quero dividir ele na quantidade de partes que eu quiser. E, finalmente, eu dou um lado de um triângulo ABC, eu dou um lado do triângulo e dou 2 medianas em relativa ao vértice B e em relação ao vértice C. 2 medianas. Medianas, segmento que sai do vértice e vai até metade do lado oposto. Então, eu dou 2 medianas e um lado do triângulo e eu quero construir o triângulo ABC. Certo? Então, isso é o que nós vamos trabalhar hoje, fazer nesse vídeo. Beleza? Como eu disse, vocês pegam, dão pausa no vídeo e tenta fazer, não conseguiu, volta. Essas construções, isso aí tudo está na apostila do professor Eduardo Wagner, que pode ser baixada deste endereço daqui, certo? obmep.org, docs, apostila 8, PDF. Isso é o link direto, certo? Mas tem um link para uma página de apostilas, onde tem todas as apostilas do PIC, que vale a pena você dar uma olhada. Beleza? Vamos. Pronto. Então, estamos aí com os 3 segmentos, que eu devia ter botado A, B e C, mas vai ficar assim mesmo, H, F, G. E aí eu quero construir um triângulo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um desses segmentos e transportar para cima dessa reta. Eu botei aqui uma reta suporte para construir o triângulo em cima dela. Então, eu vou começar aqui botando um pontinho aqui. Certo? Um pontinho que chamou de G. E eu vou pegar um compasso. Clico em cima desse segmento, por exemplo. Aí esse compasso, quando eu clico em cima do segmento, ele faz uma circunferência com o centro na pontinha do meu mouse e raio com o raio de medida igual a esse segmento.
Aí eu chego aqui, ó, em G, clico, aí está aqui a circunferência. Essa circunferência tem o mesmo raio que esse comprimento aqui H, que é 3, certo? Eu vou aqui fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e clicar aqui em cima. Eu vou botar a cor vermelha e vou botar pontilhado. Beleza? Então, todos esses pontinhos estão à distância vermelha de G. Então, se eu considerar esse comprimento como o comprimento de sei lá, do triângulo, né? O lado aqui, AB, BC, ou G, qualquer coisa, não vou botar o outro nome, ele vai nomear aí, GH, por exemplo. Beleza? Então, esse lado que está aqui, de G até H, vai ter a mesma medida de H aqui, certo? Então, esse aqui vai ter a medida desse aqui. E agora eu quero desenhar os outros dois lados. Então, a partir de G, o que eu vou fazer vai ser pegar uma circunferência que tem raio igual a F. Então, eu chego aqui, ó, de novo, compasso. Então, em cima dessa circunferência, vou botar azul, também pontilhado. Então, em cima dessa circunferência estão todos os pontos que estão a distância azul, igual a esse segmento azul do ponto G. E eu faço a mesma coisa, compasso, agora com esse aqui verde, e boto TH. Certo? Então, novamente aqui, esse aqui vai ser verde, pontilhado. Então, este pontinho que está aqui, ou esse pontinho que está aqui embaixo, né? Deixa eu botar aqui, interseção de dois objetos, esse daqui verde com esse aqui azul. Então, esses dois pontinhos, eles vão me dar pontos que estão a uma distância igual a essa verde do ponto H e uma distância igual a essa azul de G. E aí a gente formou o triângulo, a gente conseguiu formar um triângulo e tem lado vermelho, azul e verde, igual a esse aqui, com essas medidas. Certo? Deixa eu botar aqui. Então, daqui para cá vai ser o segmento azul. Daqui para cá vai ser o segmento tamanho verde. E aí a gente tem um triângulo da gente. Deixa eu pegar e esconder esses rótulos feiosos aqui. Tem aqui para baixo outro, né? Se eu quiser desenhar aqui outro, mas é o mesmo triângulo. É exatamente o mesmo triângulo. Certo? Aqui, ó, posso jogar mais para um lado para o outro. Observe que essa construção feita pelo GeoGebra, eu posso mudar aqui o tamanho. Ó, na hora que eu mudo o tamanho do lado, ele vai construir um triângulo ali. Certo? Beleza? Uma coisa que a gente rapidamente percebe é que nem sempre vai formar triângulo, né? Observe. Não formou triângulo. Para a gente conseguir formar um triângulo, essa circunferência azul, ela tem que tocar essa circunferência verde. Então, na hora que essas duas circunferências não se tocam, ou seja, o comprimento desse raio mais o comprimento desse não supera essa distância vermelha, não vai dar para construir triângulo. Então, se os dois comprimentos, azul e verde, somados, der igual ao vermelho, elas vão se cortar, mas vão se cortar em cima do segmento. Então, para se cortar um pouquinho acima, formando realmente triângulo, então, o comprimento desses dois lados, o verde mais o azul, ele tem que ser maior, a soma desses dois, maior do que o segmento vermelho. E essa é o que a gente chama de condição de construção do triângulo. Então, condição de existência do triângulo. Um triângulo só existe
se tiver essa propriedade. Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Se isso não acontece, não dá para formar triângulo. Beleza? Então, vamos formar o triângulo aqui. Certo? E pode estourar para cá também, ó. Deixou de formar triângulo. Porque a soma desses dois não é maior do que o verde. A soma do vermelho com o verde não é maior do que o azul. Então, tá aí minha construção do triângulo. A gente pode deixar ele mais bonitinho aqui, né? Vou botar aqui. Uma cor. Uma cor diferente aí. Mesma coisa pra cá. J. E o ponto H. Pronto. Beleza? E aí você tem o seu triângulo. Deixa eu aproximar aqui. Aqui, puxo mais para cá. E pronto. Tá aí resolvido o nosso primeiro problema. Vamos gravar aqui. E depois a gente fornece o endereço é esse daqui, né? Esse é o endereço do PHSQ5CAA. 2 acho. Né? Aí você pode ir direto para essa construção. Beleza? Bom, vamos para a outra. A outra é o transporte do ângulo. Eu quero transportar esse ângulo aqui, A, de vértice A, né? BAC, eu quero transportar ele para cá. Mantendo a mesma medida. Bom, deixa eu fazer o seguinte aqui. Puxar esse ponto mais para cá. Eu vou deixar eles, eu podia ter apagado, deixado o ângulo só com o vértice A, certo? Mas eu vou deixar eles, porque aí eu mostro que eu posso mexer ele do jeito que quiser e a construção vai ser mantida. Então, deixa eles ali, certo? Então, eu vou fazer uma construção aqui, de modo que essa construção possa levar para cá. Aí eu penso, como fazer isso, né? Como eu pego e levo um ângulo comigo. Então, uma das coisas que serve para muito, como ferramenta de muitos casos, muitas propriedades, são os triângulos. Os triângulos, eles têm algumas propriedades mágicas, né? Uma delas é a congruência de triângulos. 2 triângulos, eles são congruentes, ou seja, eles são iguaizinhos, a ponto de você recorta um, recorta o outro, e pode colar um exatamente em cima do outro, colando mesmo, assim, sem sobrar nada, bonitinho. 2 triângulos são congruentes se tiver os 3 lados iguais. Veja, dizer que é congruente para um polígono qualquer, não basta dizer que tem lados iguais. Por exemplo, você pode pegar um quadrilátero que tem lado medindo, os 4 lados medindo iguais a 1, e eles vão ter infinitos quadriláteros que tem os 4 lados iguais a 1. Um deles é um quadrado, mas você vai ter losangos de lado, todos os lados iguais a 1. E no triângulo não, se você der os lados, os ângulos ficam bem determinados. Então, se você tiver os 3 lados, automaticamente os ângulos são determinados. Então, 3 lados, os 2 triângulos que têm 3 lados iguais, eles são iguais, são congruentes. Aí tem o caso o lado, ângulo, lado, 2 lados e o ângulo entre eles. Então, se tiver 2 triângulos que têm 2 lados iguais e o ângulo entre eles iguais,
são triângulos iguais. Ou se tiver um lado e os dois ângulos e um lado. Dois ângulos e um lado. Ou os dois ângulos que são adjacentes, tem como lado comum o lado do triângulo, ou o lado, um ângulo e o ângulo oposto ao lado. Claro, você disse, é a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa, porque na hora que você tem dois ângulos do triângulo, você tem o terceiro, soma 180. Então esses dois casos são o mesmo, né? Então, esses três casos fazem com que a gente possa pegar e, se eu puder construir dois triângulos que têm os mesmos lados, os ângulos deles vão ser iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um triângulo aqui, cujo um dos ângulos é esse ângulo A. E aí eu pego, construo um triângulo igualzinho ao que eu construí aqui embaixo. E aí o ângulo A daqui vai ser jogado para cá para baixo. É simples assim. Eu posso aproveitar para construir um triângulo, sei lá, um triângulo isósceles, por exemplo, né? Então, assim, eu pego um ponto qualquer aqui, certo? Traço uma circunferência que tem vértice aqui e passa por F. Pego esse pontinho daqui e eu vou ter um triângulo aqui, ó. Certo? Esse triângulo eu vou colocar aqui. Então, como é que eu vou colocar aqui? Primeiro, eu boto a circunferência com esse mesmo raio aqui. Então, vamos lá. Compasso. Aí eu pego de A até G. Boto aqui em D. Certo? Aí essa circunferência tem o mesmo raio que esse. Certo? E aí eu vou pegar, veja, a partir desse pontinho aqui, que eu vou dar um nome para ele, desse pontinho aqui, eu vou colocar o outro lado, esse lado que mede de G até F. De G até F, vou botar aqui. Certo? Esse pontinho vai estar a distância, vai estar, como está em cima da circunferência, vai ter a mesma medida do lado AF. O lado DH tem a mesma medida de AG e a de H até esse outro aqui, que deve ser o I, vai ter a mesma medida de F até G. Então, esse triângulo que eu vou desenhar aqui embaixo vai ser igual ao de cima. Então, vamos pegar de novo aqui o compasso, pegar essa abertura aqui, ó, de G até F, e colocar aqui. Onde ele tocar aqui. Pronto. Aí, este triângulozinho DHI vai ser um triângulo que tem os lados de mesma medida que esse triângulo AGF. Logo, esse ângulo aqui, HDI, vai ser um ângulo que tem a mesma medida do ângulo em A aqui. Beleza? Vamos pedir para ele medir, certo? Deixa eu fazer primeiro o seguinte. Eu vou botar pontilhado aqui, nesse negócio aqui. Esse aqui também vou botar pontilhado, só que eu vou botar de uma corzinha rosa aqui. Esse aqui também vou fazer a mesma coisa aqui. Rosa, para a gente saber que foi a mesma abertura. Isso aqui, vou tirar o nome dessa desgraça aqui. E esse aqui eu vou botar azulzinho. Pronto. Aí, veja, depois eu dou uma modificada nesses nomes de F e G para que fique mais bonitinho, beleza? Mas eu vou pedir para o GeoGebra medir esse ângulo, esses dois ângulos. Então, chega aqui, ó. GAF. O GeoGebra está dizendo que é 43,24 graus. E HDI. E ele está dizendo que é a mesma medida. Vamos ver se a construção da gente está legal.
A gente abre aqui, ó. Ó, vai abrir e vai medindo a mesma coisa, beleza? Vou deslocar isso aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Ainda continua transportado. Então a gente conseguiu o que queria, certo? Ângulo beta, ângulo alfa, os dois de mesma medida, a gente conseguiu transportar o ângulo. Certo? Tem um problema lá na apostila que vocês podem fazer, é um tipo de problema que eu não me não me dá muito satisfação fazer, mas é um problema assim que talvez valha a pena para treinar, que é construir um triângulo. Se eu lhe dou um lado e os dois ângulos adjacentes a esses lados. Então, eu dou, sei lá, dou um lado, sei lá, 10 centímetros, e digo, constrói um triângulo que tem um lado 10 centímetros e esse ângulo mede 50 graus e esse mede 45 graus. Pronto, construa um triângulo assim. E aí você pode fazer esse negócio de transferência. Ou você dá dois ângulos lá. Não dou nem a medida, porque se você der a medida, você vai ter que usar o negocinho de medida aqui do. Não, você me dá duas medidas, você faz duas medidas aí, dois ângulos, faz dois ângulos, e dá um segmento. E diz: constrói um triângulo que tem esses dois lados, desculpa, esses dois ângulos e esse segmento, constrói um triângulo. E aí você pode fazer esse problema. Beleza? Então, mais um problema resolvido. Certo? Depois eu ajeito. O outro problema é chegar e dividir esse segmento na quantidade de partes que eu quiser, partes iguais. Certo? Eu acho que eu lá estava pedindo dividir em 5 partes iguais. Certo? Se for uma potência de 4, se for uma potência de 4, dividir em duas partes, dividir em 4 partes, dividir em 8 partes. Aí é mais fácil, porque você pode sair dividindo no meio, depois divide do meio de novo e por aí vai. Inclusive tem até uma funçãozinha aqui que é ponto médio. Então você pega ponto médio, depois pega o ponto médio dos pontos médios e vai, e vai ter a divisão em partes, potências de 2, né? 2, 4, 8, 16 e por aí. Mas em 5 partes não dá, né? Então, qual é o segredo para fazer a divisão do segmento no número de partes que eu quiser? Certo? Então, eu nem ia botar esse ponto aqui, foi sem querer que eu botei esse ponto C, mas ele vai ficar aí. Veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma reta saindo de A, passando por qualquer ponto, pode ser por C, ou uma semi-reta. Semi-reta polui menos. Então, vou pegar uma semi-reta aqui, certo? E a ideia é fazer o seguinte. Eu vou colocar em cima dessa semi-reta, igualmente espaçado, 5 pedacinhos. Ora, como é que eu vou pegar 5 pedacinhos em cima dessa reta? Bom, tem várias maneiras, né? Uma maneira é você pode botar um ponto aqui em cima, pega uma circunferência, centro aqui, passando por A, você conseguir um ponto aqui que está a mesma distância de D do que D está de A. Aí você pega, marca esse pontinho, de novo, pega a circunferência, e você tem outro aqui. Você faz isso com um compasso, né? Então você abre o compasso de A com uma abertura qualquer, traça o ponto D, depois com a mesma abertura de D, marca E, de E, marca F, e vai marcando, certo? Quantas vezes você quiser. No caso, você quer dividir o AB em 5 pedaços, você vai pegar e vai fazer isso 5 vezes, certo? Vai fazer isso 5 vezes. Já tem 1, 2, 3, 4. Só falta mais um. 5. Eita.
esse pontinho aqui, eu vou afastar ele, né? Ele leva a reta junto, certo? Então, eu vou deixar ela aí para... Bom, esse pontinho azul, ele dá abertura aqui. Interessante. Bom, veja, eu posso diminuir isso aqui. Pronto, agora. Eu posso puxar isso aqui para fora, ou para longe. Bom, aí veja, eu vou pegar esses troços aqui, é só de apoio. Então, essas circunferências, o único objetivo delas foi subdividir essa semi-reta em 5 pedacinhos, certo? Não tem mais nenhuma utilidade a não ser isso. Então, deixa eu botar aqui pontilhado. Beleza? Aí, qual a ideia? Como esses 5 pedacinhos iguais vão fazer com que eu possa dividir esse AB em 5 pedacinhos. Então, a ideia agora é usar um resultado importantíssimo da geometria básica, chamado Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz que quando você pega um feixe de retas paralelas, várias retas paralelas, e você pegar retas transversais, cortando essas retas paralelas, esses segmentozinhos que vão ser determinados nessas retas paralelas por essas transversais, esses segmentozinhos vão ser proporcionais. Então, se tiver um aqui e aqui tiver um que é o dobro desse, então do lado de cá, esse segmentozinho aqui, o que tiver aqui o dobro, o do lado de cá também vai ser o dobro desse. Então, a proporção é mantida. Então, aqui, como todos esses segmentozinhos são iguais, se eu conseguir traçar várias retas paralelas cortando os AB, os segmentozinhos aqui em AB também vão ser iguais. Então, a ideia é, primeiro, eu desenho uma reta passando por B e H, e a partir dessa reta BH, eu traço retas paralelas a essa, passando por G, F, E e D. Então, retas paralelas a essa, passando por G, passando por F, passando por E, passando por I. Então, esses segmentozinhos aqui, AD, DE, EF, FG, GH, como eles são iguais, vão determinar segmentos aqui, que eu não dei nome, também iguais. Então, esses segmentozinhos aqui, que eu vou botar nome para eles, esse. Então, AI, IJ, JK, KL e LB vão também ser iguais, pelo teorema de Tales, certo? E lembrando que tudo isso, todas essas coisas aqui são construções. Então, deixa eu diminuir isso aqui. Então, são construções auxiliares para não fazem parte da solução. Estão aí para me ajudar no para me ajudar. E aí eu dividi. Veja que interessante, né? Veja que interessante. Se eu mexo aqui, os segmentos, os pontinhos I, J, K, L, eles não saem do ponto, não saem do lugar deles. Veja que eu estou mexendo na construção, a construção muda, mas as posições do I, J, K e L não se alteram. Eu estou mudando a inclinação dessa reta, que foi onde eu coloquei os segmentos de mesma medida. Se eu mudar aqui também, olha, não vai mudar a posição do IJKL, como já era esperado, certo? Isso é uma das brincadeirinhas que a gente faz no GeoGebra quando a gente consegue fazer nossa construção para ver se a nossa construção está bem feita, beleza? Então tá aí mais um problema resolvido.
Deixa eu puxar isso aqui, né? Puxo isso aqui para vir afastar daquele ponto. Pronto. E aí está a nossa construção resolvida. E para terminar, o probleminha de construir um triângulo ABC, dado o lado BC, eu vou dar o lado BC, e vou dar o tamanho das medianas em relação ao vértice B, quer dizer, sai de B e vai até metade do lado AC, e a mediana MC sai do vértice C e vai até metade do lado AB. Certo? Como construir esse triângulo? Bom, para fazer construções geométricas, a gente muitas vezes precisa de propriedades geométricas do objeto que a gente quer construir, para poder, utilizando essas propriedades geométricas, poder fazer a construção. No caso, ele deu as medianas. E a gente sabe que as medianas de um triângulo, elas se encontram no baricentro, que é o centro de gravidade do triângulo. E o baricentro do triângulo, ele tem uma propriedade fantástica, que é a distância do baricentro até o vértice, pela mediana, né? Pela mediana, a distância do baricentro, que está em cima da mediana, até o vértice, é 2/3 do tamanho da mediana. Ou seja, a distância do baricentro até o vértice do triângulo é 2 vezes maior do que a distância do baricentro até o ponto médio. Então, tem 2/3 do tamanho da mediana para o vértice e 1/3 para chegar no ponto médio do lado. A mesma coisa na outra mediana. Então, se eu quero encontrar o triângulo ABC, eu tenho que saber onde vai estar as medianas, mas eu sei que elas se encontram no baricentro. E a distância do baricentro até B, por exemplo, a distância do baricentro até B, vai ser 2/3 do tamanho de MB. Então, eu divido esse MB em 3 partes e pego 2 dessas 3 partes e pego a circunferência com essa abertura e traço aqui de B, que vai ser o baricentro, vai estar essa distância de B. A mesma coisa para cá, pego 2/3 de MC e boto essa distância a partir de C. Onde se encontrarem é o baricentro. E aí eu posso pegar o comprimento inteiro da mediana e colocar passando aí do B passando pelo baricentro, em cima dessa reta, esse tamanho MB. Onde parar vai ser o ponto médio do lado AC. Faço a mesma coisa para o outro e aí, ó, isso é traçar a reta que passa pelos pontos médios, e ponto médio e C, ponto médio e B é onde se encontra lá em cima, tem o vértice A, acabou esse problema. Beleza? Então, vamos lá fazer aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu quero dividir isso aqui em 3 partes, né? E esse aqui também. Aí veja o que eu vou fazer. Eu posso fazer o seguinte: pego um segmento aqui. Poxa, isso aqui foi muito pequeno. Certo? Em cima desses segmentos, vê a minha ideia. Eu vou pegar para facilitar a minha construção, vou pegar o ponto médio e depois pego o ponto médio desse coisa. Aqui é a mesma coisa, pego o ponto médio desse coisa, Eu quero dividir em 3 partes iguais. Então, eu não preciso pegar aqui tem 4 partes iguais, eu preciso pegar 3 partes iguais, daqui para cá, de K para J, de J para L, desse ponto para N, de N para M, de M para O. Então, eu vou pegar aqui, ó, não precisa ser uma reta, pode ser um segmento de reta, então eu vou aproveitar e pegar o segmento de reta de L até aqui, a mesma coisa de O até aqui, e vou traçar retas paralelas a esse, passando por aqui. Eu quero 2/3 do segmento, então basta marcar aqui um pontinho aqui. Esse pontinho aqui é o suficiente.
Quer dizer, nem precisava, né? Eu nem precisava dessa reta aqui. Nem precisava dessa reta. Beleza? Bom, aqui também eu não preciso das duas paralelas, basta uma paralela. Então, pego aqui uma paralela. Passei por aqui. E aí, acabou, certo? Então, deixa eu apagar esses rótulos aqui. Depois eu ajeito. Bom, o ponto que eu quero, esse aqui. Aí veja o que eu vou fazer. Deixa eu puxar isso aqui mais para cá. Beleza? Esse ponto a gente vai marcar ele depois. Eu vou deixar ele aqui reservado, porque na hora que eu deixo o ponto A com o nome A, nenhum ponto que eu crio vai ser criado com o nome A. Então, antes de marcar efetivamente o ponto A, eu deleto esse aí. Quando eu for marcar o ponto, ele vai marcar A. Então, veja. Eu vou pegar a partir de B um comprimento que vai daqui para cá, né? 2/3 da mediana B. Então, chegar aqui, ó, compasso daqui para cá e marco aqui. A mesma coisa, né? Eu chego aqui, compasso daqui para cá e marco aqui. Bom, infelizmente, essas 2/3 dessa mediana não estão se encontrando. Então, é impossível construir um triângulo onde 2/3 da mediana B somado com 2/3 da mediana C não seja maior do que o lado BC. Então, para ser possível construir 2/3 dessa mediana mais 2/3 dessa, para poder formar um triângulo com o lado BC, tem que ser a soma desses dois, tem que ser maior do que BC. Então, a gente tem que aqui, ou aumenta aqui, né, ou aumenta aqui um pouquinho, ou reduz aqui um pouquinho. Vamos fazer as duas coisas, certo? Bom, então, esse pontinho aqui, ou esse daqui, tanto faz para cima ou para baixo, vai ser o baricentro. Beleza? Então, vamos marcar aqui o baricentro. Vou botar só o de cima, certo? Então, esse aqui é o baricentro. Eu vou fazer o seguinte. Por uma questão até... Eu vou chamar ele... Vou botar ele de uma corzinha verde, bem chamativa. Vou mudar o nome dele para G, porque o baricentro a gente geralmente chama de G. Então, tá aí o meu baricentro. Tá aqui o meu baricentro. G. Então, esse G tá aqui. Então, a mediana, a partir de B, vai estar nessa direção, de B passando por G. Deixa eu botar aqui vou botar uma semi-reta para não ficar aquele traço grande demais. Então, em cima dessa reta você vai ter a mediana B e em cima dessa outra você vai ter a mediana C. Certo? Para saber onde é que precisamente vai estar, a gente só tem que pegar e traçar em cima de BG o tamanho de MB. Então, chego aqui, ó. Uma coisa interessante é que o nome de MB é MB, certo? M underline B, aqui, ó, M underline B é o segmento que vai daqui para cá. Esse verdinho tá aqui, ó, verdinho aqui, certo? Ele tá verdinho aqui. O nome dele é MB. Se eu chegar aqui e pedir para desenhar um círculo que tem centro em B e raio M underline B, ele vai traçar o círculo que a abertura dele tem esse tamanho, certo? É interessante isso, é outra maneira de fazer, porque você podia estar pensando que eu ia pegar e usar o compasso, que seria mais razoável mesmo, mas eu estou aqui para ensinar, né? Então vamos fazer assim. Então tá aqui. Então este pontinho daqui
Quando fica assim um bocado de curva, uma em cima da outra, e fica difícil marcar, você se pedir marcar o ponto, você pode pedir a interseção. Então você pede a interseção desse cara com essa reta. Então, esse pontinho aqui é o ponto médio do lado AC. O A está lá em cima. Certo? Esse R é o ponto médio do AC. Aí eu vou pegar agora a mesma coisa aqui, né? Um círculo, um centro e raio, centro em C e raio MC. E esse cara aqui é laranjinha, né? Vamos botar aí laranjinha. Acho que é esse. É pontilhadinho. Acho que isso não é laranja, não. Isso. Eu tô achando que isso não é laranja. Agora é. E tiro o nome do desgraçado. Pronto. Então, onde essa laranja encontrar essa reta daqui, que é a reta suporte da mediana, vai ser o nosso ponto médio do lado B, BA, que chamou de S. Para encontrar o vértice A, agora só é traçar a reta que passa por B e pelo ponto médio da reta BA e passa por C e pelo ponto médio da reta AC, que é esse ponto F. Onde essas duas retas se encontrarem, você vai ter o vértice A. Certo? Então vamos botar as retas, ou semi-retas, né? Aqui e aqui. E este pontinho é o pontinho A, que eu vou pegar aqui, ó. Chego aqui, apago ele, marco um outro ponto. Vou botar até a interseção mesmo. Interseção dessas duas. E esse cara vai ser o A. Ele nomeou como A porque ele começa nomeando por ordem alfabética. E como não existe mais o A porque eu apaguei, ele retoma a partir do ponto A. Certo? Então vamos pegar agora. Vou deixar ele mais bonitão aqui. Diminui um pouquinho o tamanho. Bota uma corzinha vermelha e bota ele no formato da letra do TEC. Aí ele fica lindo. Beleza? Ups. Pronto. Então tá aqui o nosso triângulo. Você pode... A gente pode fazer o seguinte, né? Essas duas retas aqui. E vamos marcar aqui o triângulo. Vamos botar o triângulo aí. Então, triângulo, polígono. E veja o que eu vou fazer. O triângulo, na hora que você desenha o triângulo, ele já bota nome para os lados do triângulo, bota nome para o próprio triângulo, bota nome para tudo aí, é uma desgraceira. Aí o que eu normalmente faço é o seguinte, eu chego aqui, eu tiro os segmentos, e o próprio polígono, eu mudo a cor, geralmente boto aqui, ó. Ficou mais escuro aqui, no caso azul, e aí fica realçado o polígono, sem estar realçado os lados do polígono. Se eu quiser, eu boto os lados, ou se eu quiser, os lados estão aqui, ó, A, B, C. Aí eu posso nomear por ele, usando os segmentos que já estão aqui, se eu quiser. Né? Mas para mim é isso aqui é o suficiente. Eu quero apagar esse aqui, apagar esse aqui. Pronto, aí tá beleza. O meu varicelo ficou meio apagado. Né? Ficou realmente meio apagado. Vou botar ele em vermelho, talvez seja melhor. Deixa eu ver se em vermelho fica melhor. Pronto, ficou lindo o varicelo. Certo? Pronto. E aí a gente terminou o nosso problema. Certo? Mudando aqui o tamanho das coisas, você pode, mudando aqui o tamanho das coisas, você pode mudar a construção da gente lá. Você pode pedir para ele medir o tamanho das coisas, para ver se bate com a medida do tamanho da mediana, certo? Mas eu estou bastante satisfeito aqui. Pega aqui, bota para gravar e pronto. Tá aqui, esse é o endereço desse GeoGebra, beleza? Pronto, então deixa eu mostrar aqui como é que eu
faço isso aqui, né? Eu vou aqui, ó. Essa é a construção que a gente fez, certo? Aí eu posso fazer aqui a mesma coisa, divisão de segmento. Chega aqui, ó. Segmento. O transporte do ângulo. E, finalmente, a construção do triângulo. Então, terminamos nosso encontro de hoje, né? Então, neste encontro, estudamos as construções básicas do desenho geométrico, construir um triângulo a partir das medidas do lado, o transporte de um ângulo e a divisão de um segmento em partes iguais. Além disso, YouTube botamos para baixo, além disso, construímos um triângulo a partir de um lado e de duas medidas. Por hoje fica bom. Vamos acabar por aqui. Então, até a semana com mais um vídeo. Ainda construções importantíssimas básicas. No próximo encontro a gente vê o arco capaz. É o arco capaz. Beleza? Então, até mais.